é que o cross country, ele ficou meio que amarrado, ele ficou preso num universo meio veterano. Videocast, sexta-feira é dia de bater papo. Por favor, não tenham nenhuma expectativa especial em relação a esse bate-papo. São coisas que me chamaram a atenção, então é completamente tendencioso, ou comentários que o pessoal fez, e eu acho que comentar esses comentários acabam ajudando várias outras pessoas. E isso me lembra muito o início do canal no YouTube. Para quem não sabe, em 2014 eu mudei do Brasil para os Estados Unidos. Eu tinha uma assessoria no Brasil chamada Triax, associado aos 3 pilares do treinamento: descanso, alimentação, treino. Então esses eram os 3 pilares. E nessa ordem, não em qualquer outra ordem. Eu sei que agora, nesse momento, virou até adesivo de carro, né? Por que nessa ordem? Nossa, eu tô viajando, eu tô saindo completamente do assunto, mas eu nem sei se eu vou lembrar de falar o que eu tenho que falar. Vamos lá. Se você tem uma boa noite de sono, você dormiu bem, você acorda tranquilo, tem ótimas decisões alimentares, essas ótimas decisões alimentares para serem utilizados durante a sessão de exercício. Quando você está no exercício, você não está ansioso porque você dormiu bem, você não está com objetivos paralelos, como, por exemplo, queimar calorias porque você comeu mais. Isso faz com que você treine muito bem e com que você não exagere no treino, porque você vai treinar o que você precisa treinar. Você não vai procurar queimar calorias. Enquanto você não aprender a ter uma ótima noite de sono, todo o resto vai ser prejudicado. Quando você aprender a dormir bem, consequentemente vai ser fazer decisões inteligentes em relação à alimentação. Se você faz decisões inteligentes na alimentação, você não quer descontar nada no seu esporte. Pronto, pacote perfeito, Triax, certo? Se você quer ter um ótimo desempenho, ser feliz, Triax. Mas a história é verdade e a sequência é verdadeira. Pronto. Quando eu mudei para cá, tinha assessoria. Então as pessoas me mandavam e-mail fazendo as perguntas sobre dúvidas dos treinos. Só que eram perguntas recorrentes. Daí eu falei, pô, deixa eu fazer um vídeo, porque quando a pessoa perguntar a mesma pergunta, eu vou lá, mando o link falando sobre o assunto. Daí as pessoas recebiam o vídeo e passavam para outras pessoas. Dessas outras pessoas assistiam e tinham outras dúvidas. Daí surgiu esse tal desse canal, que originalmente era o Samuca Ferraz, que é o outro, que aliás eu preciso postar coisas lá, porque eu sinto falta, mas o dia só tem 24 horas, e posteriormente o Powerlink Bike. Vamos começar. Provavelmente não tem script, não tem nada. Script, que eu nunca tive script, vou ter hoje, é o seguinte. O Mathieu Van Der Poel reapareceu ganhando o campeonato holandês. Você corre pra cá, corre pro computador. Você tá lavando a louça, para, porque tem o sprint dele. Isso aí foi um sprint que ele fez para testar os caras faltando 50 km. 15 minutos depois ele fez um outro ataque faltando 40 km, onde ele deixou todo mundo para trás, pedalou 40 km solo, contra relógio, foi embora e ganhou. O cara é simplesmente um animal. Associado à história dessa vitória, daí deve ter algumas pessoas se perguntando porque nós estamos pré-Tour de France. Mas cadê o Mathieu Van Der Poel? Por que ele não vai para o Tour de France? Porque a Alpecin, que é a equipe dele, não é uma equipe World Tour. São 19 equipes World Tour, que são as equipes top. No Tour de France são 21 equipes. Geralmente o país, o organizador, ele pode convidar 3 equipes. Geralmente eles convidam equipes do país, porque né, Tour de France eles tendem a convidar equipes francesas ou algum outro interesse. E por incrível que pareça, a Alpecin não foi convidada para o Tour de France. Uma grande pena. Nessa história de ver por que eles não foram convidados, eu não descobri por que eles não foram convidados, daí eu comecei a procurar as 3 equipes que tinham sido convidadas, que é a DIB Hotéis, a Total Direct Energy, que era qual que era? Que o uniforme era verde, do Thomas Voeckler. Cara, o Thomas Voeckler, para quem começou a acompanhar ciclismo recentemente, vocês perderam alguns grandes personagens. Thomas Voeckler é um grande personagem. Rob McEwen, tudo que vocês veem, nova geração. Ei, vocês que são novos, da primeira fila. Tudo que vocês veem de reverência, do posicionamento, empinar a bicicleta, não sei o que o Peter Sagan faz, 99,99% é inspirado no Rob McEwen. O Rob McEwen é tipo o professor do Peter Sagan.
não em número de vitórias, mas em reverência, empinar a bicicleta, até na camisa verde. Né? Quem discorda disso, por favor, sinta-se à vontade. E tem outros, muitos nomes que foram irreverentes, o Cipollini. Cipollini era uma figura, assim, fantástica. Volta. Equipes convidadas. Foi a BB Hotels, a Total Direct Energy, e eu falei assim, mas qual que é a terceira equipe? Eu fiquei surpreso, eu não tinha ideia que a Arkea Samsic, o Nairo Quintana, ela não era a World Tour. E o Nairo Quintana estava participando de todas. Ou seja, eles convidaram a Arkea e não convidaram a Alpecin Fenix. Uma pena, mas com certeza o Mathieu Van Der Poel vai ter tempo. Já pensou se a Ineos contrata o Mathieu Van Der Poel? Eu acho que o Mathieu Van Der Poel não iria para Ineos, eu acho que ele iria para Jumbo-Visma, mas na verdade ele não vai para lugar nenhum, porque ele é o cara que traz dinheiro para a equipe, ele tá colocando dinheiro, ele não, né? As empresas estão colocando dinheiro pra caramba dentro da equipe. Em relação ao ciclismo é isso, não, vamos continuar nessa linha. Vai ficar longo, hein, galera? Vai lá pegar um café, um chá, chama a família, que não tem polêmica hoje. Hoje é só bate-papo legal. Eu tava assistindo sobre o mountain bike os últimos 2, 3 anos da Copa do Mundo de cross country. E daí eu comecei a ficar preocupado com o seguinte. Quando a gente olha os novos nomes, não promessas, essa é a diferença, essa é a questão desse vídeo. Eu não estou falando de promessas, eu estou falando de caras que já estão entregando o resultado da nova geração. São muitos. São incontáveis. Começa com, sei lá, eu tô até com medo de falar, porque com menos de 25 anos, tem o Remco Evenepoel, o Egan Bernal, o Martinez, o Sergi Guita, o Henao, o próprio Mathieu Van Der Poel, o Vanaro, acho que os dois têm 25 anos, o Sepp Kuss, americano, tem um monte, sei lá, tem pelo menos 10 caras com menos de 25 anos que não são mais promessas, eles estão entregando resultado, eles estão sendo contratados para fazer resultado, para ganhar competições. E daí eu comecei a fazer um paralelo com mountain bike cross country, eu falei, não é possível, porque assim, quando você olha todos os nomes que a gente está acostumado a escutar nos pódios, né, felizmente o Henrique Avancini, o Nino Schurter, o único cara que aparece mais novo, que é um monstro, é o Mathieu Van Der Poel, né? Que, na verdade, o mountain bike para ele tem o foco, mas na verdade é quase que uma diversão, porque o salário dele, o dia a dia dele, tá no ciclismo de estrada, mas o que seria uma revelação que eu tô dizendo, que não é uma revelação, não é uma promessa, o cara que vai lá e ganha, seria o Mathieu Van Der Poel. Daí tem todos os outros nomes que eles já são mais, o Marot, o Cash Baumer, eles são todos mais veteranos. Né? O único cara que me parece que tem menos de 25 anos, ou 25 anos, é o Anton Cooper. E ele já tem meio que 25 anos. E eu comecei a pensar nisso, eu falei assim, é muito engraçado, porque cadê essa renovação do mountain bike? Se a gente for pensar, tem praticamente, sei lá, 10 anos que o Nino Schurter, ele domina o mountain bike. Para nossa felicidade, nos últimos 2, 3 anos especialmente, o Avancini aparecendo de forma mais expressiva, mas é engraçado porque assim, as bicicletas mudaram muito, o circuito mudou muito, o que favoreceria novos ciclistas, novos mountain bikers, porque os novos mountain bikers, eles se adaptariam mais fácil a um novo equipamento, a um novo estilo de pilotagem. E parece, a impressão que eu tenho, é que o cross country, ele ficou meio que amarrado, ele ficou preso num universo meio veterano. Sintam-se à vontade em colocar os comentários. E quem que é o cara, além do Anton Cooper, de novo, eu não tô falando do futuro da promessa. Você não tem um cara com 22, 23 anos que o cara já tá ganhando, entendeu? Que o cara entra, dá na cabeça do Nino, daí ele perde pela falta de experiência, mas ele não perde pela condição física. Porque, de novo, se o percurso fosse sempre o mesmo, o cara que é mais experiente, ele tem muito mais vantagem. Mas os percursos têm mudado. E o estilo, a bicicleta mudou e o estilo de pilotagem mudou. Isso, teoricamente, faria com que os caras mais de outra geração, eles tivessem mais dificuldade em mudar completamente o estilo. Porque se você muda o estilo, você muda o treinamento, você muda a performance, isso demanda tempo. E eu fiquei pensando, eu falei, bom, enfim, foi só uma curiosidade. Alguns comentários. Rogério Bezerra. Samuca, com todo respeito, até que enfim apareceu alguém para me defender. Vejo você acelerando aí em Miami, terreno plano. Esse negócio de terreno plano,
Vai ter um outro comentário que eu vou falar alguma coisa sobre isso. E você é magro. Eu tenho 1,75, peso 68, 69, e você é magro. O que deveria te prejudicar? Pensando em termos de potência absoluta, em tese, um cara magro leva vantagem na subida em termos de potência relativa, mas aí já cansei de ver o magricelo do Froome ganhar contra-relógio, que tem o biotipo bem diferente do Cancellara, por exemplo, isso é muito confuso. Sabe que você pode explicar? De fato, quando você pensa no plano, a potência absoluta, ela é muito mais importante que a potência relativa. Então, quando eu mudei para cá, eu sofria, ainda sofro. Para mim não é natural pedalar no plano forte. Eu prefiro muito mais a montanha, mas eu acho que eu aprendi muito mais no plano. É um sofrimento completamente diferente. Eu sei que as pessoas, às vezes, elas subestimam a dificuldade de pedalar no plano, mas a gente vê essa dificuldade de forma evidente nas provas clássicas. Plano, vento e um monte de cara forte, sem dúvida nenhuma, é uma receita para sofrimento muito mais intenso que na montanha. Agora, quando a gente fala no contrarrelógio, dentro de uma grande volta, são vários fatores, mas a minha sugestão é o seguinte: dentro da grande volta, os caras com maior potência absoluta, que são os caras maiores, eles se desgastam muito para completar as etapas. Além deles terem um trabalho de gregário, de ficar ali puxando o pelotão ou ajudando o capitão da equipe, quando chega nas montanhas, eles sofrem muito. Então é muito difícil você ter um cara com uma boa potência absoluta, um bom contrarrelógio, no meio do Tour de France ou no meio de uma grande volta, ele está no melhor da forma física dele. E, em compensação, os líderes das equipes, além deles terem um ótimo contrarrelógio, porque hoje em dia você precisa ter um ótimo contrarrelógio, eles estão mais preparados para passar pelas montanhas com menor desgaste. Eu acho que eu não consegui responder direito, mas é que é um assunto bem complexo, é mais complexo do que parece. Did for dead? Cara, eu não tô conseguindo ler. Desculpa. Samuca, a flexibilidade da pessoa também interfere na aerodinâmica, pois eu vi que o asiático, o Yup, chinês, ele está com um tronco bem mais baixo do que os outros. Seria a flexibilidade dele que é maior do que os outros? Vamos lá. Só flexibilidade não adianta. Tem que ter a mobilidade articular. Isso poderia ser assunto para um outro vídeo. A flexibilidade, eu estou só verbalizando para simplificar a informação. Mas a flexibilidade você pode considerar como a propriedade de elasticidade do músculo. A mobilidade articular é o quanto móvel é a sua articulação com eficiência de controle de movimento. Então, quando você está numa posição super aerodinâmica, ser flexível para estar naquela posição é uma coisa. Ter a mobilidade articular ter a mobilidade articular que não é prejudicada, a função dos músculos envolvidos é outra coisa completamente diferente. Por isso que no Bike Fit um erro às vezes é simplesmente eles pegam e analisam a flexibilidade e não a eficiência da mobilidade articular. E isso é um grande erro no Bike Fit. Eu adoro os profissionais de Bike Fit, mas os profissionais de Bike Fit eles deveriam conversar mais com o pessoal de experiência de mobilidade articular. Precisa trocar um pouco mais de informação e da mesma forma que o pessoal que entende muito de biomecânica, eles deveriam também conversar um pouco mais com essa experiência dos caras que fazem Bike Fit. Mas só testar a flexibilidade não garante que aquela posição que é permitida pela flexibilidade, ela não esteja comprometendo a eficiência dos músculos envolvidos que está associado à mobilidade articular. E sim, a aerodinâmica, principalmente no speed, é tudo... Ainda tem muita prova de estradão no Brasil, mountain bike, não sei o que geralmente os caras andam acima de 30 km por hora. Grande parte do arrasto acima de 30 km por hora é aerodinâmico. Então mesmo que você esteja na mountain bike, se você estiver numa posiçãozinha ali mais escondidinho, o que é bem difícil nas bikes de hoje em dia, porque as mountain bikes elas estão com uma posição cada vez mais em pé, então é difícil você se colocar nessa posição, mas se você conseguir, com certeza você está economizando alguns watts, ajudando de alguma forma. Marcos Ponche. Olá, sou leigo, mas mesmo assim vou trocar um comentário que provavelmente não está correto. Creio que a falta de energia seja pela dieta com falta de carboidratos. Valeu, adoro o seu canal, sou iniciante na bike, mas estou ficando meio viciado. Eu comentei em algum vídeo que eu estava com hipoglicemia e que eu estava arrepiado, que era pela falta de energia por conta de carboidrato. Porque no mesmo vídeo eu comentei que
que eu faço em jejum, que eu faço o regime alimentar sem carboidrato. Eu não quero colocar o nome porque isso tem causado muita confusão de marketing, mas fato, porque existe um processo de pelo menos 3, 4 meses para esse cenário de hipoglicemia não acontecer. Isso é um assunto bem complexo, de novo, galera. Mesmo eu tendo a licença, eu sou um especialista em nutrição certificado, mesmo assim, eu considero que a nutrição é para todos os cursos e as minhas certificações de nutrição é para enriquecer o meu lado como treinador. Então eu não me sinto confortável em falar de forma descontraída sobre nutrição, porque eu acho que pode ter implicações sérias na saúde da pessoa. E eu acho que tem pessoa que faz muita loucura, e eu acho que tem nutricionista que também faz muita loucura. Os nutricionistas, eles ficam meio amarrados, porque se eles defendem uma linha simples, mas sem suplemento e etc., a pessoa fica com a sensação de que ela pagou o nutricionista e o nutricionista não deu nada, porque parece que as pessoas vão no nutricionista, porque assim, eu vou no nutricionista porque ele vai me dar suplemento, vitamina, creatina, BCAA e etc. Entendeu? Então o nutricionista ele fica meio que amarrado, se o cara não for um cara que banca o que ele fala, o cara fica meio amarrado e as pessoas querem resultado rápido. Então, nutrição é um assunto bem delicado, é um assunto... Enfim. O Guilherme Tupinambá, que é um cara que sempre pedala comigo, teve um vídeo que um cara mandou pra ele, falou assim, era eu que tava ali na bicicleta. Da mountain bike contra as duas Madones. Daí o Guilherme falou assim, é um amigo meu. Eu falei assim, e o cara é gringo. Eu falei assim, ele ficou bravo? Daí o cara mandou a resposta. Ele falou assim, eu gostei do vídeo, foi muito legal. Daí ele falou assim, eu me lembro daquele dia que um cara passou de mountain bike como se não fosse nada, e daí ele falou assim, eu preciso ir atrás. E é bacana, porque assim, geralmente as pessoas perguntam, o pessoal não fica bravo com caçadores de treino e etc. Não. Aqui, não. É uma cultura bem diferente. Um dos motivos para fazer os caçadores de treino, primeiro, para mostrar um pouco, para as pessoas não se sentirem incomodadas quando alguém passa, porque você tem que se focar no seu treino, e se tornar uma brincadeira legal, é uma brincadeira legal. E eu percebi, e eu sei, porque eu morei minha vida inteira no Brasil, e quando tendo assessoria, uma coisa que eu sempre proibi, e quem treinou comigo sabe, pode se manifestar aí nos comentários, entendeu? Eu proibia, não existe isso de não deixar a pessoa entrar no grupo. Aqui, se você for sair para pedalar, você vai sair sozinho, depois de um tempo você tá em 20, 30, depois de um tempo você tá sozinho de novo, e é isso. Eu acho isso bacana. Eu sei que tem gente que não gosta. Otávio Mendes, Samuca, você tocou em uma ferida. Treinar a parte técnica com volume... treinar a parte técnica, que foi o vídeo que eu falei sobre a pedalada com uma perna só. Várias pessoas falaram que não faz porque machuca, não sei o que. Eu super entendo. O que aconteceu com essa pedalada unilateral? Eu lembro que as pessoas elas começaram a treinar com uma perna, o que é totalmente diferente de fazer exercício de consciência do movimento, como eu disse lá. Tanto é que a primeira frase do vídeo foi: quais são os principais erros? Treinar muito intenso, por muito tempo, com RPM muito alto. E várias pessoas elas começaram a treinar com uma perna. Quando na verdade é para você fazer quase com um exercício de consciência educativo. É para fazer consciência, do jeito que eu falei, sem estar ofegante. Mas eu super entendo que tem pessoas que têm uma certa resistência. E tem outra coisa. Existem alguns exercícios que quando você está fazendo, você sente que tem alguma coisa errada com aquele exercício. Não faça, por mais que as pessoas falem que é seguro e que não machuque. Não existe exercício errado. Existem pessoas que não podem fazer determinados exercícios ou existem pessoas que não sabem fazer determinadas adequações para fazer o exercício de forma segura. Existe algo aqui dentro de nós que a gente aprendeu a ignorar, principalmente no esporte, que é essa sensação de que tem alguma coisa errada. Não faça. Existem milhares de opções de fazer o mesmo exercício, geralmente. Certo? Phelps. O Phelps, olha só. Você acabou de falar que não ia impor sua opinião e está impondo. Não entendi. Eu não entendi o que o Phelps quis dizer com isso, mas alguma coisa que eu quis impor minha opinião. Cara, você anda só no plano. Pega umas subidinhas leves, você é fraco, nunca vai ser forte. Para ser forte tem que sofrer.
Olá, Phelps. Não lembro de ter falado que sou forte, mas de qualquer forma eu não consegui descobrir a mensagem. O Phelps, ele tá bravo comigo porque eu quis impor a minha opinião, o que eu acho que é uma situação desagradável alguém impor a opinião. Daí ele fala que eu sou fraco, não sei o quê, que eu sou fraco. E assim, engraçado que eu nunca disse que eu sou forte. Mas de qualquer forma, se ele acha que eu sou fraco, ok. Sem dúvida nenhuma, forte eu não sou. Rafael Rodrigues. Via muitas pessoas com... Ah, ele tá falando sobre o taquinho do pedal. Isso é bem bacana, Rafael. Via muita... Oh, meu Deus do céu. Eu falei demais já, tô com a boca seca. Traz água pra mim, por favor, assistente. Vou ficar esperando o resto da vida, porque não tem assistente. Via muitas pessoas com o taco torto, pedalando com o pé torto. E muitas vezes também já vi taco certo, reto. Mas o pessoal pedalando torto é por costume errado. Eu até indico o seu canal para eles verem e terem ideia, mas se eles veem aí, eu não sei. Enfim, o Rafael tá falando o seguinte, uma coisa que é muito verdade. Direita e esquerda. Não precisa ter o mesmo posicionamento e não vai ter o mesmo posicionamento. Porque primeiro que a gente tem um lado dominante, a gente tem padrão de movimento diferente, então os taquinhos eles têm que ser ajustados de forma independente e ao longo do tempo. Hugo Cardoso. Muito obrigado pela dica, Samuca. Há alguns anos... Ah, isso aqui é no vídeo de uma pedalada só. Há alguns anos eu tive um AVC isquêmico e que me deixou com algumas sequelas do lado esquerdo. Hugo, desculpa de estar fazendo esse comentário público, né? Eu nem sei se é um assunto que você se sente confortável, mas enfim, todo mundo que faz comentário no meu canal, você sabe que você corre o risco de aparecer no vídeo. Isquêmico, o que me deixou com algumas sequelas. E a retomada da lateralidade é um desafio. Estou voltando a pedalar, tenho percebido certa melhora na perna esquerda. A dica da pedalada unilateral faz muito sentido para meu treino. Muito obrigado. Uma coisa que eu respondi para o Hugo é o seguinte. Você tem a perna direita e a perna esquerda. Tem um fenômeno que é engraçado. Geralmente a perna mais forte, ela não é a perna que você tem mais facilidade para ter controle motor fino. Eu já vou explicar. E a perna que é mais fraca dá a impressão que é mais fácil controlar o movimento. Olha que engraçado, a perna mais forte, justamente por ser mais forte, ela é uma perna mais burra, porque ela é uma perna que sempre resolve na força. A perna que é mais fraca, ela aprende a fazer uma pedalada mais suave, porque ela tem que contar com essa suavidade justamente porque ela é mais fraca. Não é uma regra para todo mundo, mas é algo que geralmente acontece. Então quando você for fazer o unilateral, você vai perceber que a perna que dá os trancos, em geral, é a perna mais forte. E a perna que é mais fraca, você sente mais dificuldade, mas é um movimento mais redondinho. A sugestão é que você se balize pela perna mais fraca, o padrão do movimento. Porque senão, se você se basear pela mais forte, a mais fraca nunca vai ser tão forte quanto a mais forte. Então a mais forte vai ficar cada vez mais forte, a mais fraca nunca vai conseguir acompanhar. Entendeu? Quando você utiliza a mais fraca como referência, já que a unilateral não é um treino de intensidade, é um treino de percepção, quando você utiliza a mais fraca, você aprende a prestar atenção nessa suavidade. Daí quando você vai para mais forte, você melhora as conexões para mais forte conseguir ser ainda mais eficiente, mais econômica e fazer mais suave. Eduardo Barcelos. Fala, Samuca, teus vídeos são incríveis. Você faz um vídeo sobre as botas de massagem, o custo delas são pouco alto. Seria possível fazer um vídeo sobre os rolos de massagem, liberação miofacial e etc? Eu comprei e faço... É o seguinte, Eduardo, a bota de massagem, a Air Relax, por exemplo, ou a Normatec, e deve ter outras no mercado, e a liberação miofacial, elas podem ser consideradas duas coisas distintas. A liberação miofacial é super importante, existem estudos mais recentes que conectam todo esse controle da organização das fibras, do controle do miofacial, que é da fáscia. A fáscia é aquela membrana que coloca junto as fibras musculares, né? Quando você está num churrasco ou você tem uma peça de carne, você vê aquela parte branquinha bem fininha, que não é a gordura, uma parte branquinha bem fininha, aquilo é a fáscia, que mantém um grupo de fibras juntos. Então essa liberação da fáscia ela tem que ser feita de forma responsável, não é simplesmente de forma agressiva, ela funciona muito, mas está muito mais associado à questão muscular, literalmente. A bota, ela está muito mais associada à questão do fluxo sanguíneo, retorno do sangue venoso para os órgãos centrais. Porque tem umas válvulas nas nossas veias, que se chamam válvulas de um sentido só, as válvulas cúspides, que
ela só sobe em direção, né? O sangue, ele permite só que o sangue passe em direção aos órgãos centrais. Então sai lá do pé e vem para os órgãos centrais. Só que quando você está em repouso, assim que você para o exercício, você tem uma quantidade de sangue aumentada nos membros inferiores, só que você não tem uma frequência cardíaca alta, você não tem mais a contração muscular que ajuda o retorno venoso, então a bota é uma forma mecânica de literalmente ir espremendo e jogando sangue para os órgãos centrais. O miofascial, ele pode colaborar com isso desde que o movimento ele seja sempre ascendente, ou seja, da extremidade para o centro. Se você faz o miofascial ida e volta ou descendente, não vai ajudar. Então, se você for fazer o miofascial, sempre traz do pé para cima, da mão para cima para os órgãos centrais. Certo? Quanto assunto, né? Eu não sei como cabe tudo isso. Connect Bike. Fala, Samuca, poderia dar dicas de como conciliar dois esportes de forma efetiva e competitiva, no meu caso, jiu-jitsu e mountain bike? Jiu-jitsu e mountain bike é assim, uma regra geral rápida. Você não pode ter o mesmo objetivo, você não pode ter o objetivo competitivo na mesma época. Então, o cenário seria, se você tem o objetivo competitivo no jiu-jitsu no primeiro semestre, você usa o primeiro semestre para fazer a base do ciclismo. E daí, quando você passa para o segundo semestre, você pega o jiu-jitsu e transforma num treino mais técnico e coloca mais intensidade no mountain bike competitivo. Então, o ruim é quando você tem, por exemplo, no mesmo mês, a competição de jiu-jitsu e a competição de mountain bike. Eu acho que é isso. Chegou a família, hora de acabar o vídeo. É isso, galera. Literalmente acabou mesmo. Tem o último. Calma aí. Esse vale a pena. Do Fabiano Ribeiro. Ele colocou no último, no ciclista roda presa, que eu tomei um pau de novo do Yup, que é o seguinte. Ele falou, quem nunca filosofou depois de quebrar no pelotão que atire a primeira pedra? Que quando eu quebrei, eu fiquei lá filosofando. E é o comportamento psicológico mesmo, né? Você fica lá filosofando, inventando desculpa porque você quebrou e etc. E ele matou a pau com esse comentário. É isso. Sintam-se à vontade, descarreguem os comentários. Abraço, tchau e bom final de semana.